Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Malu Teixeira e este quadro é o quadro mais cor-de-rosa, Filhos Azuis. E hoje eu vou falar com vocês um pouquinho, eu vou dar continuidade ao vídeo anterior e vou falar para vocês um pouquinho sobre filhos e irmãos de crianças atípicas. Vamos lá? Vem comigo nessa jornada. Eu espero que eu possa contribuir para a sua aprendizagem, para a minha aprendizagem, para que nós nos tornemos mães com um pouco mais de leveza nessa jornada que às vezes nos parece tão cansativa, mas ela pode ser mais leve e mais feliz. Muito bom. Então eu tenho duas filhas, a Carla e a Camila. Se você não viu ainda, nós temos um vídeo anterior a esse que fala sobre como eu me tornei uma mãe atípica. Mas hoje eu quero falar da minha filha, que não é atípica, que é a Carla. Bom, a Carla, com 1 ano de idade, recebeu o apelido de terremoto. Para vocês terem uma ideia de como essa menininha era arteirinha, né? Bem arteirinha mesmo. Era uma criança muito saudável, muito espoleta, falava tudo. Eu levei ela numa consulta quando ela estava com 1 ano de idade e a médica perguntou assim: como é que vocês estão? Tudo bem? É pediatra, né? Tá tudo bem, eu quero saber como que tá o desenvolvimento. Tá andando, mamãe? Tá andando já desde os 7, 8 meses, né? Que começou já segurando ali nas coisas, mas com 1 aninho já tá correndo, doutor. É mesmo? Tá correndo? Puxa, que bom. E como é que tá a fala? Olha, doutora, ela tá falando super bem. E aí, o que ela tá falando super bem? Eu acho que fazia mais ou menos uns 2 meses que eu não ia à consulta, porque a consulta não era mensal mais, né? E então, há algum tempinho que ela não havia. Eu falei, olha, ela tá falando isso, aquilo outro. A médica falou, como assim? Ah, tá. Eu acho que ela duvidou um pouquinho, sabe, gente? E aí eu disse, não, ela tá falando sim. Daí ela falou, olha, mamãe, eu até entendo da sua alegria de ter uma filha e tal, mas criança nessa faixa etária não fala tudo isso. E aí a Carlinha, nós a chamamos assim, a Carlinha olhou e disse assim, falo sim, médica. Aí a médica olhou para ela assustada e falou, você sabe falar? Ela falou, eu sei. Ela falou, e aí, o que você sabe falar? Ela respondeu, o que você perguntar. E aí a médica fez várias perguntas para ela, ficou bem surpresa, até me perguntou se eu autorizava a fazer um teste de QI, porque ela achava que a minha menina tinha um QI acima da média. Eu disse para ela que não, que isso era estimulação, porque desde o ventre, desde que eu gerei essa menina, né, no dia em que eu soube que eu estava grávida, eu comecei como professora a pegar livros e eu levava para casa esses livros, às vezes da escola, às vezes de casa mesmo, às vezes eu comprava um numa loja que eu quisesse ler e se eu não tivesse o título em casa, eu comprava e eu fazia leitura para ela, dentro da minha barriga. Isso mesmo, eu lia para ela enquanto ela ainda estava dentro de mim. E eu acredito que isso teve um efeito incrível, porque até há pouco tempo atrás, eu acho que talvez até por uma negligência no pós-pandemia, a gente parou com essa leitura, mas até a pandemia, um pouco antes dela se casar, eu fazia leitura para elas. Então eu lia para elas quando elas iam dormir, eu lia à tarde, quando eu chegava do trabalho, que a gente sentava para dedicar aquele tempo, porque eu nunca pude deixar de trabalhar por conta mesmo das questões financeiras, né? E também foi uma escolha não parar de trabalhar, não deixar minha carreira. Mas o tempo que eu tinha para elas, eu digo que era um tempo que eu procurava trazer uma companhia de qualidade. Então eu fazia leituras, eu brincava muito com elas, eu fazia jogos com elas. E a leitura foi essencial para até mesmo hoje essa menina ser a advogada que ela é. Ela gosta muito de ler, então esse incentivo veio na barriga. Mas com relação à irmãzinha dela, quando a Camila fez 2 anos, então a gente ainda não tinha um diagnóstico fechado e o quadro dela não tinha uma grande evolução,
Então eu precisei sentar com a Carlinha, que tinha só 3 anos e meio nessa época, e dizer para ela que a irmãzinha dela era diferente. Então a nossa conversa foi assim: você tem uma irmãzinha que é diferente de você, por enquanto ela não sabe falar, ela não sabe andar ainda, então eu vou precisar muito da sua ajuda, porque tem coisas que a mamãe não vai conseguir fazer o tempo inteiro com você, porque eu vou precisar dar um pouco mais de atenção para a Camila. Eu vou ter que levar a Camila na terapia, muito embora algumas vezes a Carlinha foi junto. A mamãe vai precisar, no banho da Camila, demorar um pouquinho mais, porque ela ainda não consegue ficar em pé. Então a mamãe vai precisar dar banho nela na banheira, demora um pouquinho mais. Então, não é que a mamãe não te ame mais, muito pelo contrário, a mamãe continua te amando muito, você é minha primogênita. Mas a mamãe vai precisar dar um pouquinho mais de atenção para Camila. E eu vou dizer para vocês como foi incrível essa conversa com ela. Foi numa linguagem simples, exatamente como eu estou dizendo para vocês. E eu disse para ela que a gente precisava só amar mais a Camila. Só isso que era importante. E ela fez exatamente isso. Ainda hoje, com 28 anos, não vem alguém dizer que a irmã dela tem alguma coisa de diferente, porque ela fica brava, ela quer que trate a irmã com respeito, e ela está certíssima, né? Por isso. Mas também teve perdas para ela, né, gente? E é assim. Nós, quando temos um filho atípico e um típico, aquele filho que está fora do espectro, que a Camila também está, mas quando ele está fora da deficiência, vamos dizer assim, esse filho acaba tendo menos da nossa atenção do que o outro que tem uma necessidade especial, diferente, né? A gente costuma falar especial mesmo, mas é uma deficiência, então ela requer um tempo maior. Mas o tempo que a gente tiver com esse filho atípico, ele precisa ser especial. Ele precisa ser um tempo de qualidade, ele precisa ser um tempo de amor. Então, fazer algumas vezes coisas só com aquele filho típico, com aquele filho neurotípico, é de extrema importância para ele se sentir pertencente, para ele se sentir valorizado, para ele se sentir amado. Então, o fato de ter um filho especial, de maneira nenhuma, quer dizer que a gente não tenha que dar atenção para o outro, porque o outro se vira, porque o outro come sozinho, porque o outro toma banho sozinho, ele sabe fazer tudo sozinho. Mas muitas vezes é importante a gente parar um pouquinho e dar essa atenção para esse outro filho, porque a deficiência dentro da casa, ela gera também algo chamado de codependência, que é assunto para um outro vídeo. Mas essa codependência também precisa de cuidados especiais, ela precisa de tratamento especial. Então eu quero convidar vocês todos para fazerem essa reflexão comigo. Se eu tenho 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos e um deles é neurotípico, né, não tem nenhuma deficiência, eu preciso também dedicar o meu tempo com atenção, com carinho, com responsabilidade, para que essa criança tenha uma vida e uma infância principalmente saudável, tá bom? Então esse era o nosso papo de hoje. Eu estou muito feliz que você tenha passado esse tempinho aqui com a gente e eu te espero numa próxima para a gente falar um pouquinho mais sobre os nossos filhos. Lembrando que este quadro é o Mães Cor-de-Rosa, Filhos Azuis. Um beijo para todos e até uma próxima.